Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos.
Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então,
os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido,
despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz.
A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram.
Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias
o reedificas. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto,